E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Acabei ficando um tempo aí sem gravar, pessoal. O pessoal aqui de casa acabou contraindo o Covid e a gente teve que se cuidar. Então, acabei não conseguindo gravar aí para vocês por um período, mas já estou de volta, já estou aí para a gente conversar. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o mercado de trabalho brasileiro, que eu acho que é importante a gente se ater nessas relações empresariais, até porque as relações de trabalho elas acabam refletindo e muito na vida do brasileiro, né? Então eu gostaria de puxar um artigo que eu estava lendo ontem sobre o mercado de trabalho, que foi um artigo feito por um professor da USP, se não me falha a memória, em 2021, que ele salientava para o fato de que quando a gente vai analisar as estatísticas do mercado de trabalho, a gente tem que ter uma coisa em mente, né, depois da reforma trabalhista de 2017, tá? E essa coisa em mente é principalmente o fato da precarização do trabalho, né? Precarização do trabalho é um tema que eu também vou me aprofundar aí nesse vídeo e que, querendo ou não, eu acredito que é uma consequência bem profunda da reforma trabalhista de 2017, que também volta naquela discussão do Partido dos Trabalhadores querer rever essa reforma, e coisa que eu também já falei que eu concordo também. Eu acho que tem que ser bem revista, tem que ser bem ampliada o leque dos direitos trabalhistas, e esses que são encarados como setores precarizados, terceirizados, mão de obra autoimposta, o direito do trabalho ele tem que encarar melhor essa relação e não simplesmente legalizar a relação e tornar ela legal do jeito que se dá. A gente tem que criar mecanismos legais que protejam essas pessoas que estão em situação de precarização. Porque a gente tem que lembrar que esse sistema laboral de terceirização e de precarização do trabalho, ele está sendo feito em boas partes, né, do mundo inteiro, mas a pressão também do lado oposto também é forte. Os sindicatos também fazem uma pressão muito grande, porque é bem nítida a perda de direitos trabalhistas que os trabalhadores acabam sofrendo e as consequências que são severas por perderem aquele trabalho, aquela carreira que o trabalhador possuía, né? Então, voltando nesse artigo que eu estava lendo do professor da USP, ele salientava lá para o seguinte, que principalmente quando a gente se atém às estatísticas do emprego formal, a gente vai se dar conta, prestem bem atenção, a gente vai se dar conta que o emprego formal no Brasil, nos últimos tempos, pelo menos, ele vem dando uma crescida, esse emprego formal. Só que é aí que está o ponto. Essa estatística, se tu não analisa bem, ela é facilmente distorcida, manipulada ou escamoteada. Por quê? Quando tu pensa assim, boa porcentagem está crescendo relativo ao emprego formal, olha, é um bom sinal, sinal que a gente está criando empregos, né? Só que o problema é, analise quais empregos a gente está criando. Quando tu se dá conta de quais são os empregos que a gente está criando, tu vai ver que a maior parte dessa porcentagem, maior mesmo, ela se dá em empregos de terceirização e empregos ditos informais. Tá bem? E isso vai totalmente de encontro contra qualquer projeto, contra qualquer pensamento que a gente tenha que seja ligado à produtividade do trabalho. Porque esses trabalhos que são precarizados, esses trabalhos que são, de certa forma, delegados para organizações que atuam de forma descentralizada, ou seja, indireta com outras empresas, como, por exemplo, a terceirização, querendo ou não, isso gera uma problemática muito grande para o trabalhador. Literalmente, o trabalhador é quem vai sentir nessa relação. Tá certo? E isso vai de encontro contra qualquer trabalho, qualquer emprego que tenha um índice elevado de produtividade. Se a gente compara, por exemplo, com os empregos, os trabalhos que
que são exemplo para o mundo inteiro, que são os do norte da Europa, Alemanha, Suécia, Suíça, Noruega. Avalie o nível de emprego lá, o emprego que é criado lá e que é designado como estável lá, e o emprego que está sendo criado no Brasil. Aí tu vai ver bem os níveis de por que os empregos lá do norte da Europa são muito mais produtíveis do que os empregos precarizados que o Brasilzão velho aqui está criando. Então, ao analisar e dar uma boa estudada nesse artigo do professor da USP, eu também me atentei para esse fato que, apesar da gente já ter uma taxa de desemprego bem elevada, né, a gente está em torno aí de uns 14 milhões de desempregados, basicamente. Além desses, que literalmente não têm um emprego, a gente tem que considerar também aqueles que têm um emprego, mas que de fato não é um emprego, porque ele não tem as garantias legais dos direitos trabalhistas. Portanto, não poderia ser considerado um emprego, talvez um serviço, né? Mas é aí que tá. E é nessa lógica também que entra a perspectiva dos Ubers, né? Vocês já devem ter pego aí um Uber, já devem ter se dirigido de um lugar para o outro com qualquer tipo de Uber, eu também já usei. Mas é bem interessante a gente ver a perspectiva que o próprio Uber tem. Ele literalmente não se encara como um trabalhador, muitas das vezes. Porque a própria lógica da empresa Uber, faz com que ele não tenha essa lógica e faz com que ele tenha uma lógica de eu sou empresário de mim mesmo. Portanto, eu não sou um trabalhador, eu não preciso das leis trabalhistas. Não é? Então, essa flexibilização, suposta flexibilização, porque na verdade é uma precarização do trabalho, né? Até que ponto ela está sendo benéfica? Até que ponto ela está gerando produtividade para o nosso país? Até que ponto ela está gerando dignidade para os nossos trabalhadores? Até que ponto a gente não poderia usar vários Ubers? Inclusive eu já conheci vários mesmo Ubers que tinham tinha um diploma, tinham formação acadêmica, sabe? E estavam ali trabalhando de Uber, porque literalmente não encontrava caminho na sua profissão técnica no mercado de trabalho. Porque de fato o mercado de trabalho brasileiro não te dá oportunidade. E é nessa briga que entra a maioria da esquerda. Eu acho muito triste quando as pessoas ficam taxando a esquerda como a esquerda é quem quer todo mundo igual, nossa, tu vai ter tudo igual. Claro, isso é bem geral, né? Mas isso acontece, né? Tu vai ter tudo igual, todo mundo vai ter o mesmo carro, mesmo sapato, mesma roupa. Não, cara. Não, cara. A gente está discutindo igualdade de oportunidades, de ascensão, de mobilidade social. A gente está discutindo condições de emprego, qualidade de vida. É isso que a gente está discutindo. Não é possível que o mercado de trabalho brasileiro vai ficar operando nesse sistema primitivo e arcaico, subdesenvolvido, para sempre. Muitos acreditavam que com a Constituição de 1988, quando a gente acabou democratizando o mercado de uma forma social, a gente conseguiria fazer com que as políticas públicas sociais que a democracia iria nos garantir, que elas fossem amenizadas nessa sensação que o mercado te faz. Só que pelo contrário, pessoal, a gente está em 2021 e as pessoas estão putas, os jornalecos da mídia tradicional, tão putas que o Lula e a Glaze falaram em rever a reforma trabalhista. Como se a reforma trabalhista foi, de fato, um presente, uma coisa maravilhosa para o Brasil. É ridículo. É ridículo. Então, em 2021, já passados aí uns 34, 35 anos do início da nossa república, mas as forças de mercado são as mandantes
do nosso país. Porque elas impõem a sua vontade e o trabalhador brasileiro dança. Dança a música que o empresariado tocar. Então, é muito triste, é claro que é muito triste ver o quanto a nossa democracia não está conseguindo se opor a essas forças empresariais e essas forças do neoliberalismo, mas eu não acredito que é a nossa democracia que esteja falhando. Não. Não. É o projeto neoliberal que está falhando. É ele que está causando essas angústias, essas consequências sociais, essa dicotomia de discussão familiar sobre política, e tudo se dá em forma política. Isso só se dá por quê? Porque o trabalhador está insatisfeito. O cidadão comum não aguenta mais. Ele não tem a chance. Ele não tem a simples chance de uma ascensão social. Não tem. Ou ele tem um milagroso talento, ou ele tem... sei lá, cara, faz da água vinho, ou ele não possui mérito. E, portanto, ele que trabalhe por um salário mínimo o resto da vida e pague os boletos e fique calado, não dê uma opinião política, não venha opinar no nosso projeto. Né? Então, eu acho que o direito do trabalho no Brasil, ele precisa angariar mais poder e posição. O direito do trabalho no Brasil, ele precisa com que as relações empresariais e as relações que se dão entre os próprios sindicatos, tanto dos empresários quanto dos trabalhadores, que seja uma comunicação mais eficaz. O direito do trabalho tem que lutar para construir melhores empregos, melhores condições no mercado de trabalho. E não retrocesso. Porque eu lembro a vocês, o STF, ele considerou legítima a reforma trabalhista de 2017. Coisa que ele não deveria considerar. Por que ele não devia considerar? Reforma trabalhista foi precarização literal do trabalho, detenção de poderes sindicais e aumento dos poderes sindicais dos empresários, fortalecimento das políticas de grupo econômico empresarial, né? A prevalência do negociado, quando é negociado coletivamente, sobre aquilo que foi legislado em Congresso. Então, tudo isso simboliza e claramente a perda e o enxugamento de direitos trabalhistas. Né? Mas o STF, nossa maior corte constitucional, o topo do nosso ordenamento jurídico, acabou considerando como que fosse legítima essa noção, porque os empresariados precisavam retornar a certas altas taxas de lucros. Né? E essa pressão feita, que foi uma pressão muito bem feita também com um lobby bem exagerado no próprio Supremo Tribunal Federal, feito por aqueles empresários que estavam no poder lá na década de 90, né? Com tão famigerado governo FHC. Né? Então o Michel Temer conseguiu essa mudança e conseguiu fazer com que essa precarização do trabalho e essa, de certa forma, uberização do trabalho fosse legitimada pela nossa ordem jurídica. Então isso, quando a gente constata as estatísticas do mercado de trabalho, a gente precisa ter bem em mente que os desempregados, tá? E aqueles que estão, de certa forma, na economia formal, mas que não têm um contrato formal, tá? Não são só esses os desempregados. E os que não estão, de certa forma, contribuindo para a nossa produtividade no mercado de trabalho. Mas são também aqueles que estão dentro da economia formal, eles têm uma forma de contrato de trabalho, já que a nossa lei encara como legal hoje em dia, mas
essas pessoas, muito embora, estão com o seu contrato de trabalho em uma forma de bengala, né? Porque ele não tem garantias trabalhistas fortes, né? É muito mais discricionária a atividade dele. Portanto, o patrão, o empresário, ele tem muito mais a conveniência, a liberdade de, mesmo que aquele funcionário tenha um desempenho bom, mas ele tem uma divergência política, uma divergência às vezes filosófica, uma divergência no modo de vida, modo de gênero, e o empregado possa demitir. Entende? Sem sistemas mais elaborados, como, por exemplo, a justa causa, o sistema de seguro-desemprego, que tem nas relações de trabalho consagradas pela nossa CLT. Né? Então, as relações trabalhistas que advêm dessa reforma trabalhista de 2017, elas são, e por demais, precarizações do trabalho e padrões do mercado de trabalho que não condizem com o artigo 7º, inciso 4º lá da Constituição, que falam sobre o nosso salário e sobre as condições que o nosso salário precisa abarcar para garantir uma vida digna. Tá bem? Então, eu gostaria que juristas que trabalham com o direito do trabalho, aqueles que pensam o direito do trabalho, que também levassem esse tipo de debate em consideração e que as pessoas se dessem conta também quanto o direito do trabalho é importante e não só literalmente encarar como o direito do trabalho regras antigas que precisam ser flexibilizadas e tornadas informais. A gente tem que lembrar que isso são direitos constitucionalmente garantidos e conquistados. Portanto, deveria ser muito mais difícil para a gente conseguir mudanças que tornam informais tais direitos e tornam eles muito mais flexíveis. Tá bem? Então, isso entra em conta da discussão de que um projeto de direito do trabalho ele tem que ser mais amplo, ele tem que ser mais eficaz na forma de comunicação entre os sindicatos empresariais e dos trabalhadores. Tá bem? O grupo econômico encarado pela nossa legislação trabalhista tem e por demais diversos benefícios, assim como o reconhecimento da personalidade jurídica das empresas, né? Que torna daí muito fictício. Então isso tudo precisa ser bem analisado no nosso mercado de trabalho, que na atualidade vem sofrendo muito com essas precarizações, uberizações e sacrifícios em direitos trabalhistas, e que todo brasileiro precisa começar a se ater e a levantar, porque afinal de contas 2022 é um ano, como eu já disse aqui no canal, muito importante, e que a gente precisa levantar todas as bandeiras possíveis para que o governo, que vai ser progressista, se tudo der certo, que eles atendam essas nossas demandas e que de fato o Brasil caminhe para uma evolução progressista e de que encare cada cidadão como importante, que faz parte de uma nação coletiva, tá bem? Então, acho que por hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e sobre a conversa do mercado de trabalho. Um abraço a todos e obrigado para quem está acompanhando. Valeu, pessoal!